mais uma aula de energia da biomassa. Eu sou a professora Maria Cristiane. Nossa aula de hoje é sobre composição química e caracterização da biomassa. O que vocês imaginam quando pensam em composição química? Na minha mente vem que elementos químicos eu posso extrair de uma determinada biomassa para obter algum tipo de produto químico, bioquímico, biocombustível. E como é que essa biomassa ela é transformada naturalmente? Aqui nós temos o ciclo natural da biomassa, que isso traz inúmeras vantagens para o seu uso, esse reciclo natural. E onde podemos encontrar essa biomassa, esses produtos químicos? Nós podemos encontrar em diferentes fontes, em resíduos municipais, resíduos animais, resíduos industriais, agroindustriais, resíduos florestais, diversos tipos de resíduos. E quais os que nos interessam? Qual é o que está hoje na atualidade que pode aumentar esse nível de produção de produtos químicos? Seriam os resíduos lignocelulósicos, as biomassas ditas lignocelulósicas. E o que isso quer dizer, professora? Quer dizer que nós temos na sua composição lignina, hemicelulose e celulose. Esses produtos, essas constituições podem nos levar a materiais de alto valor agregado, inclusive etanol. Aqui nós trazemos um pouco das subunidades, das composições dessa celulose, hemicelulose e lignina. Em casa vocês vão poder estudar com detalhes o que cada uma dessas subunidades pode nos trazer, pode nos render como bioprodutos. Temos aqui exemplos de xilose, mannose, anabinose, a lactose, diversos tipos de materiais. Aqui a estrutura da nossa celulose, principal interesse para a produção de etanol. Hemicelulose também podemos tentar produzir etanol, mas uma tecnologia ainda não bem estudada, um pouco mais complicada do que a obtenção de etanol por celulose. Aqui mais de estrutura, interligações, isso para vocês lembrarem bem, não é nossos estudos de química. Por que entender isso, professora? Por que tanta química? Por nós estamos tentando quebrar essa estrutura, desestabilizar essa estrutura para que nós tenhamos a nossa celulose. Essa lignina, vocês podem ter observado naquela figura anterior, ela recobre toda essa celulose e essa hemicelulose. Então, quais processos químicos, físicos, biológicos podem ser realizados para modificar essas estruturas? Aqui mais alguns tipos de estruturas químicas que vocês podem, com mais interesse, procurar subprodutos. O interessante de biomassa é isso, você não tem apenas um produto de interesse, você tem vários subprodutos que podem agregar valor e obter diferentes recursos econômicos, sociais. Aqui uma estrutura da lignina, nós podemos observar que essa estrutura da lignina ela é uma estrutura muito mais complexa do que a da celulose e da hemicelulose, nos trazendo uma dificuldade maior para a abertura, não é? Dessa estrutura. Aqui nós temos diferentes produtos que nós podemos obter dessa lignina, biocombustíveis, diferentes tipos de produtos químicos, polímeros devido a essa característica natural da lignina, produtos farmacêuticos, então pesticidas, diferentes tipos de produtos sendo obtido por diferentes tipos de obtenção, de desestruturação da lignina. Então, aqui nós temos organosolvente, pirolíticos, craft, diferentes modificações na estrutura. Então,
para a tarefa de casa, vocês têm que entender um pouco melhor essa obtenção de subprodutos a partir da lignina. Nada é desperdiçado. Aqui é bem interessante essa tabela. Composição química de biomassas lignocelulose com potencial para a produção de etanol de segunda geração. Essa tabela ela faz parte de uma questão da nossa lista. Atenção! Nossa lista terá um questionamento para vocês perguntando qual dessas biomassas lignocelulósicas vocês iriam escolher para obtenção de etanol de segunda geração. Por que segunda geração, professora? Porque etanol de primeira geração é obtido do caldo da cana-de-açúcar. Um produto muito mais solúvel, um produto muito mais disponível do que a obtenção da nossa celulose, que está em volta com hemicelulose e lignina. Professora, uma dica. Será que a maior concentração de celulose, já que estou com interesse de obter etanol, é mais interessante? Então, vocês vão ter que analisar cada uma dessas biomassas, cada um dos seus componentes químicos. Professora, em biomassa, será que a gente só analisa características químicas? O que vocês acham depois de nós discutirmos toda a parte inicial da disciplina sobre questões sociais, econômicas, questões de localização, potencial de diferentes regiões? Será que eu só escolheria essa biomassa lignocelulósica a partir da composição química? Me respondam lá na lista de exercício. Aqui um esquema simples, não é, do que esse pré-tratamento desse material lignocelulósico, mais uma vez, lignocelulósico, porque lignina, celulose e hemicelulose. Nós realizamos diferentes tipos de pré-tratamento. Esse pré-tratamento nós iremos tratar bem mais detalhadamente nas aulas para obtenção de etanol. Obtemos celulose, a partir dessa hidrólise nós obtemos glicose. Aí, a partir dessa glicose podemos fermentar, realizar uma fermentação controlada para a obtenção de quem? Do nosso etanol. Um processo aqui muito simplificado. Aqui, mais uma vez, não é, essa parede celular desses vegetais nos mostrando como desestruturar a partir desses pré-tratamentos. Aqui um pouco mais de composição química, diferentes tipos, grupos de biomassa, muito interessante, biomassa aquática, animal, resíduos vegetais, misturas de biomassa. Será que é interessante misturar biomassa? Será que naquele resíduo daquela região eu vou ter só um tipo de biomassa? Quais indústrias fazem parte daquela região? Então, tudo isso é interessante analisar a partir desses dados. E nós podemos também realizar o que com biomassa? Só realizar processos químicos, bioquímicos. Nós também podemos obter o que? Energia a partir de uma combustão controlada. Onde é que nós temos esse exemplo muito real hoje? Na cadeia de produção do etanol a partir da cana-de-açúcar. As indústrias alco-açucareiras obtêm energia elétrica a partir da combustão do bagaço da cana-de-açúcar. E, professora, quais são esses diferentes tratamentos que eu posso realizar para obter mais subprodutos do material lignocelulósico, dessa biomassa? Primeiro pré-tratamento, em todos os casos, seria um tratamento físico. A redução de tamanho, a retirada de água, de umidade. Nós não queremos aquecer essa água, seria outro processo. Nós queremos obter as modificações químicas da lignina, hemicelulose e celulose. A partir desse pré-tratamento físico, nós entramos nos pré-tratamentos químicos, pré-tratamentos ácidos, básicos, ozonólises, organosolventes. Cada um deles tem diferentes níveis de quebra de estrutura de celulose, hemicelulose e lignina.
com diferentes vantagens e desvantagens. Também é uma questão da nossa lista. Quais seriam os melhores pré-tratamentos hoje para obtenção de etanol de segunda geração? Atenção! Aqui alguns tipos de técnicas analíticas que se utiliza para obter esses produtos, né, essas taxas, teor de açúcar, conteúdo de ácidos graxos, se estamos lidando com óleo, conteúdo de matéria orgânica, se estamos produzindo biogás, né, diferentes técnicas cromatográficas, técnicas que exigem equipamentos muito sofisticados, com altos custos e com o pessoal treinado. Aqui alguns outros tipos de técnicas analíticas e suas aplicações em biomassa, calorimetria, eletroforese capilar, espectrometria, outras diferentes espectrometrias, raio-x, microscopia eletrônica de varredura, o nosso MEV, ressonância magnética, outros tipos de análises, e vocês podem entender aqui nessa tabela como nós poderemos aplicá-las. Espero que tenhamos caminhado um pouco, não é? Nós sabemos que entender a estrutura da biomassa é algo complexo, mas com a nossa lista de exercício, estudo direcionado com os artigos que vocês escolheram, nós caminharemos bem na disciplina. Obrigada.